Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Eu quero fazer uma leitura do texto da Palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. Nós vamos fazer uma leitura e você vai poder se assentar nessa noite. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, versos 1. Glória a Deus. As crianças é a bênção do Senhor, né? Criança, né, irmão? Quem já foi criança, diga amém. Tem alguma criança aqui no nosso meio ainda? Glória a Deus, né? Vamos fazer a leitura? Diz o texto: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Agora vamos ler 28:19 de Mateus. O último versículo aí, um dos últimos, né? Um dos últimos versículos. Quem encontrou, diga graças a Deus. Está escrito: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A igreja diz: curve sua cabeça, vamos orar. Eterno, nós acabamos de fazer a leitura da Tua Palavra. Temos a ciência, ó Pai, o conhecimento do poder que ela tem, da graça, Senhor, que ela dispensa para aqueles, ó Pai, que acabam fazendo uso dela e com o coração aberto, Pai. Eu peço ao Senhor que use a minha instrumentalidade. Senhor, nos preparamos para poder, nessa noite, poder pregar, ministrar, instruir a igreja e que o Teu nome seja glorificado através da minha vida, Senhor. É a oração que eu faço, a oração que eu peço em o nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudi-lo nessa noite? Toma teu assento para a glória de Deus. Aleluia. Vou pedir o Vitão, abaixa só um pouquinho, coisa bem pequena no retorno, por favor. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós estamos iniciando o estudo de maneira panorâmica do Novo Testamento. Eu quero perguntar aqui, quem já leu o Novo Testamento todo? Levante sua mão aqui, só quem já leu o Novo Testamento todo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eita, as crianças estão na bênção hoje. Hoje nós vamos iniciar, depois de alguns anos, conseguimos concluir 39 livros do Antigo Testamento. Estudamos os 39 livros, foram literalmente 39 quartas-feiras. Irmão, quem pode aplaudir a Jesus? É uma bênção de Deus poder ter tido esta graça de poder. Eu acredito que na maioria das vezes aqui foi eu que acabei instruindo. E qual o propósito? É de que quando você for para a Bíblia, tendo esses ensinamentos, você consiga no mínimo compreender melhor. Hoje nós vamos estudar, iniciar o Novo Testamento. Irmão, eu já venho avisá-lo, é uma tarefa mais difícil do que o Antigo. Quando eu comecei, eu falei: Jesus, como eu vou conseguir passar 28 capítulos de Jesus, milagre, parábola, ensinamento em 1h30 e fazer aquele povo, se eu sentir a tua presença, chorar aí na frente, falar: eu quero Jesus. Só o Espírito que faz essas coisas, a gente é apenas um instrumento, amém, irmãos? Cadê os intercessores do Senhor que está orando pelo pastor Renato? E nós vamos, baseado na nossa pouca experiência lecionando, dando aula, eu entendi que eu preciso falar algumas coisas antes de a gente começar no Evangelho de Mateus. A primeira coisa que eu queria destacar é o propósito deste livro, porque é importante você entender qual é o objetivo do livro. Uma vez que você descobre, facilita para aqueles que estavam estudando conosco a faculdade, né, a nossa teologia, a hermenêutica, sabe a importância da interpretação. E aqui o propósito, o escrito
foi escrito para fortalecer os cristãos, judeus que sofriam perseguição, para adverti-los contra a frouxidão e a apostasia, e encorajá-los a aproveitar a perseguição como oportunidade para o evangelismo de todas as nações. Esse evangelho, esse livro, ele foi escrito com esse objetivo, principalmente para os judeus. Uma das coisas que eu quero deixar clara para você, eu não sei se você sabe, mas o livro que depois vem do Antigo Testamento, qual é o primeiro livro? Qual é o primeiro livro depois do Antigo Testamento? O Evangelho de Mateus. Ele foi colocado com um propósito, porque os 39 livros do Antigo Testamento estão apontando para o Novo, estão apontando para o momento, para uma era que tem que vir um cumprimento. Então, o Evangelho de Mateus é essa ponte, é esse elo que olha literalmente para trás. O Antigo Testamento está olhando para frente, e o Evangelho de Mateus é o cumprimento de, não todas, mas boa parte das profecias que foram profetizadas pelos profetas. Isso é uma das maiores provas da exatidão da Bíblia. Isso é uma das maiores provas da existência de Deus, de profecias que foram liberadas há muito tempo lá atrás. Eu poderia citar uma delas, que é uma das mais importantes, a data do nascimento de Jesus. Daniel, na sua 70 semana, dizia que o Messias surgiria em Jerusalém, seria morto, e o templo seria destruído. O templo foi destruído conforme a profecia, Jesus veio e de fato foi morto. Isso faz com que olhemos para a Bíblia com muito mais seriedade. Olhemos para essa palavra. Então, o propósito, diga comigo, o propósito do Evangelho de Mateus é escrever para os cristãos, diga comigo, judeus, diga comigo, fortalecê-los, adverti-los contra a frouxidão, contra a apostasia, e aproveitar essa perseguição para encorajá-los a fazer uso de uma oportunidade para o evangelismo a todas as nações. Ainda caminhando, o autor do livro é um homem chamado Mateus, que em alguns evangelhos é chamado de Levi. E ele é um publicano. E nós vamos explicar o que é um publicano. Ele era um cobrador de impostos, profissão desprezada pelos judeus, o que destaca o poder transformador de Jesus. Então, o escritor, ele é um dos apóstolos de Jesus. De fato, a gente vê poucas coisas de Mateus na Bíblia. Quando a gente pensa em apóstolo, quem você cita primeiro? Paulo, Pedro, quem mais? João, Tiago, né? Mas tem outros apóstolos. Dentre eles nós temos o Mateus. Outro ponto que eu acho que é importante a gente destacar aqui, eu acho que nem não entrou. Eu tinha colocado um slide, mas eu acho que esse que eu mandei outro. Mas amém, glória a Deus. Eu preciso citar e explicar um pouquinho esses personagens, esse grupo de pessoas. Diga comigo, fariseus, saduceus, escribas, zelotes e publicanos. Durante agora o Novo Testamento, a gente vai se deparar com boa parte desses personagens. E muita gente às vezes não sabe quem é, de onde o veio. Jesus estará dentro desse contexto. Então eu precisava com você da sua atenção agora nessa introdução, porque entre o Evangelho de Mateus e o último livro do Antigo Testamento, diga comigo, 400 anos de silêncio. Você tenta imaginar comigo esse período de 400 anos, aonde nós não temos nenhum registro de um livro inspirado por Deus. Nesse período do último profeta, que é Malaquias, até a presença de João Batista narrada para o Evangelho de Mateus, há um espaço de aproximadamente 400 anos. E isso é chamado de silêncio profético. Silêncio profético porque eu não tenho nenhum livro inspirado por Deus. Porém, é o maior momento onde surgem livros, chamados de livros apócrifos, que são livros não inspirados por Deus. Alguns deles estão inseridos na Bíblia Católica,
que foi inserido no Concílio de Trento em 1547, 1548, numa coisa chamada Contra-Reforma, chamado de Deuterocanônicos. Eles foram inseridos 7 livros a mais. Mas a Igreja Católica outrora usava a mesma Bíblia que a gente usa, os 66 livros da Bíblia. Mas as críticas de Martinho Lutero contra as indulgências, contra aquela opulência do Papa, literalmente fizeram com que inserisse 7 livros a mais, aleluia, dentro do cânon sagrado. Então, quando Deus não fala, quando Deus não quer se comunicar, o homem procura construir, o homem procura fazer. E quando o homem procura fazer, as estratégias dão errado. Primeiro livro de Samuel, quando Davi está fugindo de Saul, ele procura se alistar no exército dos filisteus, mas os filisteus estão com medo. Falou, nós não queremos que Davi vá conosco à guerra. A Bíblia diz que Davi volta para sua casa. Ele morava numa terra chamada Ziclag. Quando ele chegou lá os inimigos, os amalequitas e outros povos roubaram tudo que Davi e os seus valentes tinham, levaram as suas esposas, levaram a sua riqueza, e no momento daquela situação, Davi fez uma pergunta para Deus: Senhor, eu devo perseguir eles, sim ou não? O que Davi está dizendo? Senhor, eu estou atrás da revelação divina, eu não estou atrás da estratégia humana. Eu sou guerreiro, eu posso ir atrás desse homem, persegui-lo, mas eu estou perguntando para o Senhor, se o Senhor direciona a minha vida, porque eu estou mais preocupado, aleluia, com a revelação do que a estratégia humana. E quantos que estão mais na estratégia humana do que na revelação divina? E quando a gente observa esse período, todos esses personagens que eu estou aqui mostrando para vocês, eles vão surgir nesse período de 400 anos. Eu não teria tempo para explicar todos eles de maneira precisa, falar de todos os seus surgimentos. Mas o primeiro grupo é chamado de fariseu. O que mais você terá no Novo Testamento são os fariseus. Diga comigo, fariseus. Eles é um grupo religioso, rigoroso, muito respeitado pelo povo. Nesse período de 400 anos, surgiu uma coisa chamada Guerra dos Macabeus. Diga comigo, Guerra dos Macabeus. Ele era um grupo armado que se revoltaram contra um império que estava dominando Israel, que era o Império da Grécia, os gregos. Para que você tenha só noção, os gregos muito inteligentes sabiam que judeu não faz nada no dia de sábado. Então eles falaram, vamos atacar Israel, Jerusalém, no dia de sábado. E ele começou a matar muitos judeus. Aí foi um homem que se levanta, chamado o Macabeu, Judas o Macabeu, o martelador. E aí eles começam a pelejar na finalidade de se defender. E esse é um dos livros apócrifos chamado 1 Macabeu, 2 Macabeu, 3 e 4 Macabeus, que está na Bíblia. Os 2 primeiros livros estão na Bíblia católica, os outros demais é só em livros apócrifos. Mas conta um pouco dessa história do que acontece. E os fariseus, eles foram um dos grupos que se levantaram na época, aleluia, para poder se defender. Mas com o tempo eles vão se perdendo. Esses macabeus, quais são suas características? No caso, os fariseus. Eles eram especialistas na lei de Moisés, na tradição oral, criam na ressurreição e nos anjos, e na vida futura, buscavam santidade no dia a dia. Qual era o maior problema dele? Diga comigo, hipocrisia, legalismo e religiosidade. Eles tinham uma forma de ação, mas não era pautada pelo amor. Havia de fato uma hipocrisia nas suas falas, e Jesus combateu muito eles. Outro grupo também que vai surgir desse período são os saduceus. Diga comigo, é um grupo político. Diga comigo, é religioso, mas faz parte da política. Eles eram judeus. Quem são eles? Foram os que se venderam e acabaram se misturando com os gregos. Que isso é chamado de um período de helenização, quando você se envolve com outra cultura. E os saduceus são esse partido. E era eles que dominavam o templo. Era eles que dominavam uma liturgia. Era eles que tinham a proeminência dentro do templo. Aí a pergunta é, pode se envolver religiosidade com política dentro do templo? É esse cenário que vai surgir Jesus de Nazaré, lá na Galileia, aleluia, pregando o Evangelho de Deus. E hoje eu tenho uma boa notícia para você. Hoje eu tenho a notícia do Evangelho de Jesus Cristo.
aceitavam apenas o Pentateuco, negavam a ressurreição, anjos e espíritos, porque tinham uma linhagem grega, e cooperavam com o poder romano. Havia uma política envolvida, incredulidade e racionalismo religioso. E também tinham os escribas. Quem eram? Especialistas na interpretação da lei, características principais, teólogos, juristas da época. Muitos eram ligados aos fariseus, ensinavam o povo. Mas Jesus falou, vocês conhecem a lei, só não vivem ela. Como que alguém consegue copiar texto atrás de texto, ser os maiores mestres, mas não viver aquilo que ensina? É nesse cenário que vai aparecer o carpinteiro de Nazaré. E aí, nós temos também sempre aquele que fala assim, olha, eu não vou fazer meio parte da política, esse grupo está desviado, vamos fazer uso da força, vamos quebrar tudo, nós vamos derrubar o governo e independência. Quem são eles? São os zelotes. Grupo político religioso, diga comigo, revolucionário. Ele é tão revolucionário que quando o templo de Jerusalém vai cair no ano 70, eles se refugiaram lá numa cidade de Herodes, chamada Massada. É uma fortaleza no deserto, a 400 metros acima do nível do mar. Aproximadamente 960 e poucos zelotes morreram, mas não foram mortos pelos romanos. Eles se mataram, porque eles falaram, nós não vamos morrer na mão dos romanos. Fizeram um sorteio, sortearam, cada um ia matar a própria família, colocaram fogo na comida, para não morrer na mão dos romanos. Falaram, não estamos morrendo de fome, mas nós vamos se matar. Mas sempre tem alguém inteligente, falou, eu não vou morrer, eu vou contar a história, né? Aí cada um matou sua própria família, houve todo um massacre. Quando o templo de Jerusalém caiu, esse foi o grupo que foi literalmente lá para aquele lugar chamado Massada. E o interessante é que um dos apóstolos de Jesus, o Simão, era o quê? Zelote. Olha o que tinha dentro, aleluia, do ministério apostólico de Jesus. Misturava a fé com nacionalismo extremo, rejeitava o domínio romano. Defendia a libertação de Israel pela força. O que aconteceu com ele? Todos morreram. E a gente encerra o último grupo que vai surgir no Novo Testamento. Diga comigo, publicanos. Aí você pergunta, pastor, quem eram eles? Cobradores de impostos a serviço de Roma. E o mais importante que eram judeus, que se alinhavam a Roma e começavam a cobrar. Quem gosta de pagar imposto aqui? Levanta a mão e fala assim, oh, aleluia. Oxê. Quem aqui gosta de pagar imposto? Está chegando IPVA para você. Chegando o seguro do carro para você esse ano. O IPTU vai aumentar esse ano. Recebe aí. Ah, não quer receber, né? É os impostos, né? Agora tenta imaginar naquele contexto um judeu traindo a pátria, cobrador de impostos. Quem é ele? Judeus vistos como traidores, frequentemente corruptos, socialmente desprezado. Jesus acolheu e transformou. Chamou quem para ser um dos apóstolos? Mateus. Ele era um cobrador de impostos. Ele estava na coletoria, ele estava cobrando. Jesus falou, vem e segue-me. Aí eu coloquei aqui, pedi para o GPT criar uma imagem para mim. Eu falei, cria uma imagem de Jesus falando com Zaqueu na figueira brava. Ele me deu isso aqui, ó. Agora, quem é o Zaqueu? Zaqueu é diga comigo, é o chefe dos publicanos. Mas Jesus olhou para ele, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu pousar na tua casa. Lá naquela cidade havia muita gente boa, gente, quem sabe, com um padrão de moralidade muito melhor. Mas Jesus escolheu a casa de um pecador, o chefe dos pecadores. Mas ele disse, hoje a salvação vai entrar na sua casa. Quem acredita que através dessa palavra tem salvação na casa de alguém aqui hoje? Aleluia! Tendo dito isso, irmãos, eu procurando a melhor forma, eu quero que você abra sua Bíblia agora, que a gente vai procurar percorrer, nos minutos que tenho ainda, conseguir explicar para você os 28 capítulos do Evangelho de Mateus. Que tarefa difícil. Eu não vou conseguir adentrar em tudo, mas eu vou tentar elencar algumas coisas importantes para o nosso conhecimento. Aleluia. Quem abriu, diga glória. Se você seguir esses ensinamentos aqui, quando você for ler o Evangelho, você já lê ele com outra forma. Você já lê a Bíblia, porque
Muita gente começa a ler a Bíblia, chega lá em Gênesis, quando chega em Êxodo, irmão, Número, Levítico, nossa, pastor do céu. Aí foi 40 côvados, 30 côvados, e farás a madeira de acácia, conforme a medida do santuário, de tecido. Meu Deus do céu, é para poucos, né, irmão? Muita gente para, quem já parou em Levítico aí, já volta para Gênesis, volta para Levítico, vai para Gênesis, volta para Levítico. Mas esses princípios que nós temos dado aqui ajudam você quando pega a Bíblia, facilita a sua compreensão. Então a primeira coisa é que a maioria dos estudiosos, e de fato tenho utilizado o livro de Robert Grunden, Panorama do Novo Testamento, vi também o comentário do Novo Testamento de Russell Shedd, ele divide o Evangelho de Mateus em 5 discursos de Jesus. Diga comigo, 5 discursos. E eu quero falar sobre esses 5 discursos de Jesus. Primeiro eu quero começar pelo prólogo, né? O nascimento e a infância. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Todo mundo aberto aí a Bíblia, capítulo 1. Eu quero destacar 2 pontos importantes no capítulo 1. Dentre uns já falei aqui. Olha o que diz o verso 16 do capítulo 1. E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aqui, o que o Mateus está fazendo? Ele falou, ei pessoal, tem 39 livros que profetizaram que nasceria o Cristo, o Messias, o ungido. Eu não sei se você lembra de Jó, que perdeu os seus 7 filhos, né? 10 filhos, perdeu os seus 10 filhos. Jó perdeu toda a sua fortuna, perdeu tudo que tinha, tem a esposa do lado, que também não está muito bem. E aí, literalmente, ele está num momento caótico de sua vida. Você observa a vida de Jó, olhando para dentro desse texto aqui. Agora fugiu a linha de raciocínio, irmão, calma aí, só para me voltar. Que se chama o Cristo, fugiu a linha de raciocínio. Falei, perdi a linha de raciocínio agora, acredita? Estava indo, lembrei. O Jó, com tudo isso que ele está passando, sabe o que aconteceu na vida dele? Ele falou, eu sei que o meu Redentor vive. Como que alguém consegue diante daquela situação? E quando ele diz que o seu Redentor vive, quem é esse Redentor? O nome dele chama Jesus, o Salvador. Ele estava na pior situação, mas ele sabia que o Redentor dele vivia. Então o livro de Mateus, capítulo 1, 16, aponta para isso. Jesus, o Cristo, diga comigo, o Messias. O nascimento é esse cumprimento. Quando a gente chegar em outros evangelhos, como o evangelho de João, nós vamos falar um pouco sobre a divindade dele. Eu quero focar nesse primeiro ponto. O segundo ponto é o capítulo 2, versos 21. Olha o que diz, 2, 21. Quem pode ler para nós? 2, 21. Quando Jesus nasceu, há uma semelhança de Jesus com Moisés. Você lembra o episódio no nascimento de Moisés? Quem lembra? O que aconteceu no período de Moisés? Não mandaram matar as crianças? Quem lembra? E a mãe procurou esconder Moisés? Com Jesus aconteceu a mesma forma. Quando Jesus nasceu em Belém, aleluia, de Judá, os magos vieram do Oriente porque viram uma estrela. E chegando lá próximo, foram ao rei Herodes e disseram, cadê o Cristo, o rei dos judeus? O único título de rei que tinha Israel era do rei Herodes. Cadê o rei dos judeus que acabou de nascer? Então naquele momento o Herodes falou assim, eu vou mandar matar essas crianças. Ele não sabia literalmente quem era, então vou matar de 2 anos para baixo. Eu vou matar todas as crianças. E nesse interim de tempo, o Senhor providenciou para a família de Jesus ir para o Egito, ficar até o período de Herodes literalmente morrer. E o texto diz que quando ele morreu, então se levantou, tomou o menino, sua mãe, e foi para a terra de Israel. Eu não sei se você já parou para analisar, a maioria das psicólogas, as pessoas que trabalham com a psicanálise, os psiquiatras, sempre estão tentando trabalhar e cuidar de pessoas de traumas do quê? Da sua infância. É na infância, meu amado irmão, que o inimigo procura colocar problemas, situações para as nossas vidas, para que lá na frente comece a dar, literalmente, começa a vir as consequências daquilo que você sofreu na infância. Agora pergunta, por que ele queria matar as crianças? O que uma criança oferece de risco? Mas eles não estavam querendo matar literalmente o presente. Eles estavam preocupados com o quê?
Com o que ele estava preocupado? É com o futuro. Então já levante a sua mão no nome de Jesus. O diabo sabe quem você será lá na frente. Então é por isso que a luta já começa no ventre da mãe. A luta é grande dentro da sua casa. A luta é dentro do ambiente da família, dentro do ambiente do trabalho. Porque ele sabe que lá na frente, aleluia, você será uma grande potência. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida aqui hoje. O mesmo Deus que preservou a vida de Moisés, preservou a vida de Jesus, Ele também vai preservar a sua vida, a sua casa, a sua família. Nem o mal chegará à sua tenda, praga alguma à sua casa. Eu digo mais, 1000 vai cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque o Senhor te sustenta. Quando a gente observa esse nascimento de Jesus, a sua infância, bem trocando em miúdos, porque a gente tem muita coisa aqui, eu destaco esses 2 pontos do nascimento de Jesus. Porém, o primeiro discurso, você vai ter a anunciação e a aparição do Messias. É quando Jesus, de fato, ele aparece. Vamos para o capítulo de número 3, um assunto muito importante. Capítulo 3, versos 1. A gente vai ter o anúncio de que Jesus vai vir. E quem faz esse anúncio é um homem chamado João Batista. Diz assim, ó: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O primeiro discurso de Jesus vai ser no capítulo 5. Mas antes de chegar ao capítulo de número 5, vai apresentar quem? O João Batista. Ô irmão, ele era um pregador diferente. Porque vocês lembram dos saduceus, que eram a elite política? Era eles que dominavam Jerusalém. Vocês vão ver que lá na frente Jesus vai purificar o templo. E uma coisa, eu quero ler com vocês, Evangelho de Lucas, capítulo 3, versos 2. Deixa lá aberto em Mateus também 3. Se você não tem um marcador de texto, coloca o dedo. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versos de número 2. Consegue colocar aí esse versículo, filho, para o pastor? Glória a Deus. O que é que diz o texto aí, irmãos? Toda a igreja, 1, 2, 3. Olha que interessante. Lembra que eu falei que havia corrupção? Quantos sacerdotes, sumos sacerdotes tem aqui? Quantos? Sendo quem? Anás? Diga comigo. É a família. Estava no comando do templo. Anás mas segundo a lei só poderia ter quantos sumos sacerdotes? 1. A pergunta é, será que Deus fala no ambiente da corrupção? Será que Deus fala no ambiente do pecado? Será que Deus fala no ambiente da podridão? Será que Deus fala? Isaías 59 diz que os seus pecados fazem separação entre mim e vós, para que eu não vos ouça. Jesus disse que o espírito maligno só consegue entrar quando a casa está vazia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 14, quando o Espírito do Senhor sai, se retira da vida de Saul. Ele entrou primeiramente em Davi, e o Espírito do Senhor se apoderou em Davi, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e veio o espírito mau da parte do Senhor atormentar a vida de Saul. Em um ambiente desse de corrupção, 2 sumos sacerdotes, mas Deus só poderia se manifestar conforme o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda está surgindo. Jesus é a palavra encarnada. Deus só poderia se manifestar no templo, conforme está escrito na Bíblia Sagrada. Uma vez por ano, dia de Yom Kippur, o Senhor descia no Santo dos Santos, aleluia, recebendo aquele sacrifício. Eram as leis que tinha dos judeus, mas o ambiente era de corrupção, o ambiente era de apostasia. Deus não estava mais naquele lugar, mas a palavra do Senhor diz, e nos dias que Anás e Caifás, sumos sacerdotes, estavam em Jerusalém, a palavra do Senhor estava na boca de João, lá no meio do deserto. Não tinha um templo, não tinha, quem sabe,
sobre toda a estrutura. Ele não se vestia muito bem, mas ele tinha uma coisa que ninguém tinha. Ele tinha a palavra de Deus. Eu não sei se você entendeu quando eu preguei no início. Havia 400 anos que Deus não falava, mas apareceu João dizendo: a partir de hoje eu estou com a palavra de Deus e o papai desceu na terra. Eu tenho boa notícia para vocês. Esse João que vai aparecer, irmão, e ele prega, porque, irmão, estrutura atrai, mas o que segura o povo é palavra. Pode ter mais estrutura que jogo de LED, irmão. Pode ter patati patatá aqui dançando dentro da igreja, mas não sustenta. A história prova que isso não traz transformação. Mas está escrito lá no livro de Ezequiel 37, um vale de osso seco, tudo espalhado no meio daquele vale, segundo o profeta, sequíssimos. E Deus perguntou: pode reviver esses ossos? Ele olhou para o Senhor e falou: tu o sabe, e como eu sei, então profetiza. E quando ele liberou, aleluia, a palavra, os ossos que estavam espalhados começaram a se ajuntar. Daqui a pouco veio nascendo a carne, veio o nervo, e daqui a pouco tem um boneco, e ele soprou, e o Espírito veio e deu vida, porque o que dá vida é a palavra. Oh, meu amado irmão, estrutura ajuda, microfone chega, o som aqui é gostoso, mas o que transforma não é o som, é o poder da palavra que eu estou pregando aqui para você nessa noite. João tem palavra. Todo mundo falou: você está sabendo o que está acontecendo lá? Lá no meio do deserto, o homem come o quê? Ele não vai no Outback não, é gafanhoto, com mel silvestre, veste de camelo. O homem é profeta, irmão. Os caras tinham medo de João, porque fazia tempo que não surgiu um profeta de Deus. Os publicanos chegavam e diziam assim: ei João, o que a gente faz? Cobra só o correto. Chegava os pecadores lá. A palavra de João falou, ele olhou para os fariseus e falou assim: vocês acham que vocês vão fugir do inferno? Suas cobras peçonhentas. Quem prega assim, irmão? Ô irmão, hoje a gente tem que pregar light. Hoje você não pode mais falar que a pessoa vai morrer. Fala assim: não, você vai adormecer. Porque se falar que vai morrer, morrer não, pastor. Adormeceu, é eufemismo, né? João chamava de cobra. Sua víbora. Você conhece alguma víbora? Não olha não, não olha. Olha para mim aqui. Você conhece alguma lá na rua? Tá te seguindo, você segue ela. Mas ele falou assim: a árvore está posta, o machado, né? Está posta a raiz da árvore. A árvore que não produz bom fruto, vou cortar, eu vou lançar onde? No fogo. Tem aquela conversa: pastor, quando prega muito duro, o povo vai dispersar. Irmão, quem gosta de mensagem dura é povo que nasceu de novo, irmão. Porque quem quer o céu, gosta de apanhar mesmo, apanhar pela palavra. A gente não usa do altar aqui para ficar mandando direta para ninguém, não, porque a gente é homem. A gente chama na sala pastoral e aponta os erros. Agora quando a gente sobe aqui em cima, é para pregar a palavra. E se ela está pegando você, então pega, porque essa palavra transforma e muda a sua vida. É esse João que está falando: vem se batizar. E do nada chegou Jesus lá. Capítulo de número 4, Evangelho de Mateus, aleluia. 4 não, é 3. 3 versos de número 13. Então veio quem? Veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser o quê? Quando ele viu Jesus, ele falou: Jesus, faz isso comigo não, hein? Você é louco, você me quebra assim, Senhor. Mas João opunha-se dizendo: eu careço de ser batizado por ti, tu vem a mim? Por quê? Ele é antes de mim. Eu estou aqui, nasci, quem sabe, primeiro do que ele, mas ele é antes de mim. Eu não sou nem digno de desatar a sandália dos seus pés. Alguém um dia disse: João, Jesus está batizando mais do que você. Ele falou assim: meu amado irmão, importa que ele cresça e que eu diminua. Oh glória! Eu sou a voz do que clama no deserto, só vim preparar o caminho. Mas ele é o caminho, disse Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
a gente observa isso, diga comigo, para começar a trabalhar na obra de Deus, tem que se batizar. Jesus está dando um exemplo. Eu poderia falar, eu sou o próprio Deus. Ele falou, não, vou dar exemplo. O João falou, Senhor, não precisa, deixa que o Senhor me batize, para se cumprir a justiça. Porque como eu posso cobrar uma coisa que eu não sou exemplo? Me batiza. E foi no dia do batismo que o Espírito desceu sobre Jesus, como uma forma corpórea de uma pomba. Irmão, quando o Espírito desceu sobre a vida de Jesus, ele falou, agora começa o meu ministério. Aleluia. E aí o Espírito do Senhor levou Jesus para onde? Diga comigo, para ser tentado. Capítulo 4, versos 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito para onde? Você achando que às vezes é você que vai para o deserto, às vezes é o próprio Deus que te conduz para o deserto para te provar. Ah, mas agora eu estou cheio. Vai cheio mesmo. Quem vai para o deserto vazio, irmão, morre lá no deserto mesmo. Para sair do deserto tem que entrar cheio e sair como? Revestido do poder de Deus. Jesus foi cheio e voltou cheio. Tem gente que vai vazio e morre lá. Tem uns que vai cheio e volta o quê? Vazio. Porque deserto não tem ninguém. É só você e ele. Aí quem se apresenta? Diga comigo. O vendedor de mapa. Diga comigo, o vendedor de mapa. É o Satanás. Ele sempre tem um mapa para você. Sabe quando o Waze te joga nos lugares? Aí quando você chega lá e fala, recalcula, você me quebra. Não é? O Waze não te engana? Às vezes o Waze é o Satanás, irmão. Ele vem vender um mapinha para você, dizendo, olha, pastor Renato, você é bênção, negão, você é bênção. Você quer que eu faça um implante para você, negão? Eu falei, não, a igreja vai pagar lá. Os irmãos estão dando trabalho, vai pagar. Mas eu tenho um mapa para você. Ó, para que tanto sofrimento, Jesus? Vai passar na cruz? Você é o filho de Deus passando fome aqui? Não é correto um filho de Deus passar fome. Transforma essas pedras em pães. O que o diabo está falando? Arruma um caminho mais fácil para o seu ministério. Sai da cruz. Ei, só você me adorar. Todos esses reinos aqui eu te dou. Ó. Imagina, irmão. Cruz, sofrimento, agonia. Ou caminho de glória. Quem que é o caminho da glória? Quem ofereceu tudo foi o diabo. Toma cuidado quando vocês estão recebendo tudo aí. Promessas muito fáceis. Mas Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, esta o homem viverá. Eu não posso adorar você, somente o Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. O texto diz que 4 versos de número 11, então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus sai do deserto, aleluia, e ele agora vai em busca dos discípulos. Leia comigo 4:19, preciso correr que eu estou ainda no capítulo 3, tem 25 para nós ainda. 4:13, olha que diz, aleluia. 4:13? Não, 4:19, irmão. E disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores do quê? Pescadores de homens. Jesus, quando ele sai do deserto, falou, agora eu vou atrás de pessoas para trabalhar comigo. A pergunta é, quem escolheria as pessoas que Jesus escolheu? Você escolheria você para trabalhar com você mesmo? Imagine 10 pessoas igual você, com você. Era benção? Você fala, não, pastor, não quero não. Então tu é prova se você não quer. Eu queria 10 Renatinho comigo. Meu Deus do céu. Você tá doido, irmão? Você não quer não? Pastor, um Renato já dá trauma. Aí eu vou fazer visita, né? Visitar 10 pessoas ao mesmo tempo. Cadê o Renato? O Renato tá aqui, mas tá aqui também. Tá aqui também o Renato. Ele pegou pessoas improváveis. Ele escolheu pessoas que ninguém escolheria. Que quem sabe até elas mesmas não se candidataria. Sabe quem são essas pessoas? Somos nós que aqui estamos hoje. E ele disse, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens.
Jesus vai escolhendo os seus discípulos. E o capítulo de número 5 começa o primeiro discurso de Jesus. Diga comigo, o Sermão do Monte. É nesse Sermão do Monte, no capítulo de número 5, que ele traz inúmeras bem-aventuranças. Abra lá, capítulo de número 5. Inúmeras verdades que Jesus faz. E o interessante é que os grandes estudiosos entendem que Mateus está querendo colocar Jesus como na pessoa de Moisés. Porque o Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco, são os 5 primeiros livros. E o Evangelho de Mateus tem 5 grandes discursos. E você observa que Moisés também vai subir no monte e vai entregar a lei. E Jesus está subindo no monte e está entregando o sermão do monte, o discurso dele. Interessante que no capítulo de número 5, versos de número 13, depois de ele falar bem-aventurado, ele fala uma coisa: vós sois o sal da terra, e o sal for insípido, como que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos os homens. E ele fala que vocês também nós somos a luz do mundo. Tendo dito esse discurso, quando você vai para o versos de número 17, ele fala uma coisa: eu não vim quebrar, eu vim cumprir a lei. Qual lei é essa? Os 39 livros do Antigo Testamento, Lucas. Eu estou cumprindo. Jesus cumpriu tanto a lei, que para morrer, ele morreu na sexta, ele descansou no sábado e ressuscitou no domingo. Até para morrer, ele cumpriu a lei. Ressuscitou no domingo. Jesus cumpriu a lei de fato. Mas aqui no capítulo de número 5, do versos 21, ele dá mais 5 discursos para nós. Olha o que ele diz, versos 21. Ouviras o que foi dito aos antigos: não, mas qualquer que matar será réu de juízo. Aqui ele está trabalhando quando nós matamos pessoas. E a gente acha que só mata a pessoa com uma faca ou dando um tiro na pessoa. Mas eu posso matar as pessoas através do quê? Através da palavra. Quando eu não consigo conversar com o irmão que está ao meu lado, quando eu não consigo resolver os meus conflitos, e eu prefiro me esconder. Ele fala sobre pessoas que matam outras. Versos 27. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Então o adultério aqui já é aquele que deseja uma mulher, não é já aquele que acaba praticando o ato. Os dois são pecados, os dois tiram do céu. Mas para ele a intenção já vale. E do versos 27 até o versos 33, Jesus está trabalhando a questão de moralidade. Olha o que diz o versos 33. Outro assim: ouviste o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Porque os judeus falaram assim: olha, eu não posso orar pelos céus, porque os céus é o trono de Deus, né? Não, eles queriam orar por algumas coisas. Aí Jesus falou: você não pode orar pelo céu, porque é o trono de Deus. A terra é o escabelo do pé dele. Jerusalém é a cidade do grande rei. Você não pode orar nem pelo a sua cabeça, que os fios de cabelo seu estão todos contados. O Maico é mais fácil, o meu, né? O que Jesus está ensinando? Você não precisa ficar jurando, você não precisa mostrar para ninguém. A sua palavra tem que valer. Mas tem crente que não tem mais palavra, que é mentiroso. Diz uma coisa, mas não é aquilo que diz. Ah, mas eu ainda uso o nome de Deus. Toma o nome de Deus o quê? Irmão, sua palavra tem que valer. Eu fiz isso. Eu não fiz isso. A palavra do crente tem que ser o quê? Sim, sim. Passou disso é do quê? Diga comigo, é do Satanás. Tem que falar sim para os crentes ouvir. Crente tem que ter palavra. Se falar que vai, tem que ir. Se falar que não vai, não vai. É assim que funciona. Crente tem... Jesus está ensinando. Versos de número 4, ele diz: ouviste o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Pastor, se der na minha cara eu também dou. Se me der o rodo, eu dou 2, pastor. Porque eu me batizei, pastor, mas sangue na minha veia aqui é sangue de baiano, tá? Leva desaforo para casa não, pastor. Eu batizei, mas meu braço ficou para fora. Achei de manhã, que é isso? Aqui é sangue de cigano. Oxe, que é isso aí, cigano, é? Revelando é tudo agora. O que tem na sua veia é o sangue de Jesus. Você é lavado, você é remido pelo sangue do Cordeiro. Ele está ensinando aqui, olho por olho, dente por dente, não. Se alguém te pedir para caminhar 1 milha, caminhe 2. Se alguém te dar um tapa aqui, ofereça outra. Estão te perseguindo, ora. Estão falando mal por você, ajuda. Meu Deus do céu. Diga comigo, isso aqui é evangelho. Isso aqui não é Seixonoê não, irmão.
Isso aqui não é meditação, não. Vamos lá, inspira, vai. Ô, irmão, para com essas conversas, irmão. Aqui é evangelho, aqui é confronto. Aleluia. Olha o que eu vou falar para você aqui, ó. Versos 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. É por isso, o Gary Campbell, no livro 5 Linguagens de Amor, teve uma mulher que falou assim, como eu consigo amar alguém que não é digna do meu amor? E ele fala, a Bíblia ensina você a amar o seu inimigo. Se ela manda amar o seu inimigo, imagine seu marido. Pegou? Dói, né? Amai os vossos inimigos. Bendizei o que vos maldiz. Fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Cada um dá o que tem. Para que sejais filhos do Pai que estais no céu. Irmão, esse sermão do monte é um sermão muito longo. Capítulo 6, ele fala sobre jejum, oração, sobre esmola. Ele chega no versos de número 19, ele vai falar sobre ajuntar tesouro na terra, porque Jesus observou a multidão, Vinícius, que estava ouvindo aquele sermão da montanha. Falou, só gente, cheio de gente endividada, ansioso, preocupado. Tem alguém preocupado aqui? Endividado, tem alguém aqui? Quem está precisando de dinheiro, fala assim, eu preciso, pastor. Aleluia, quem crê que Deus vai honrar? Quem crê? Estava todo mundo ansioso, preocupado com as dívidas. Mas Jesus, no meio daquela multidão, disse, olha, buscai o reino de Deus e a justiça. E todas estas coisas, comida, bebida e vestimenta, vai ser acrescentado. Não antecipa o mal do dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. E o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Levante a sua mão. Enquanto você está no culto aqui preocupado, Deus já está providenciando o dia de amanhã. E o dia da manhã vai dar certo, diz o Senhor. Então aproveita para adorar nesse culto. Você está preocupado sobre o dia da manhã, mas não te pertence. O Senhor está providenciando para você. Irmãos, quando a gente olha, capítulo de número 5, Jesus vai terminar o discurso. Vamos ver quando ele acaba? Versos 28, 7 e 28. 7 e 28, põe para nós aí. Evangelho de Mateus 7 e 28. Jesus agora, lembra que ele vai ficar em torno de aproximadamente 3 anos aqui com os discípulos. O primeiro discurso dele, e aconteceu que concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Depois que ele termina o discurso, porque tem muita gente que ouve, mas poucos são os que praticam. Olha que ele diz, o versos de número 24, do 7 ainda. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Quais são essas palavras? As palavras que ele começou no capítulo 5. E as escuta, e as pratica. Assemelhá-lo-ei um homem prudente. Irmão, Jesus pode voltar hoje. Você que não se posicionou ainda, você vai ficar. Mas Deus tem obra comigo, então vai pregar na grande tribulação. Ah, pastor, eu não sei, não sabe, mas eu sei, filho. Coloque sua vida no altar. Se posiciona diante da presença de Deus. Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, o que é praticar? Você está ouvindo uma mensagem de confronto, está falando para você mudar, está falando para você largar. Você continua fazendo, continua seguindo. Deus me deu uma palavra para domingo. Eu vou falar sobre o declínio final de quem começou bem. Diga comigo, o declínio final de quem começou bem. Começou bem, mas vai terminar mal. Aqui olhando para dentro desse texto, Jesus termina o seu primeiro discurso. Diga comigo, segundo discurso. Quando você vai, aleluia, olhar do capítulo de número 8 em diante. Aperta para mim, filho, por favor. Segundo discurso de Jesus, ele vai começar lá no capítulo de número 10. Diga comigo, capítulo 10. Mas antes de chegar o capítulo 10, você tem um capítulo 8 que inicia, literalmente, diga comigo, os milagres na Galileia. Irmãos, eu fiquei constrangido. Eu falei, Jesus, eu não faço nada para ti. Agora, como a gente faz com esses crentes que foi até Jesus, se batizou, já passou pelo deserto e não faz nada para Jesus? É crente de carteirinha. Não, pastorzão,
Eu sou crente sanguessuga. Me dá. Eu gosto de comer, pastor. Tô até meio barrigudinho, pastorzão. Ai, como é bom ouvir uma mensagem. Deus usa a sua vida, pastorzão. Boa palavra, hein? Não, inclusive, os pastores da igreja estão pregando muito. Quebra tudo. E você vai fazer o quê? Eu nada, eu só vou comer. Eu gosto de comer, pastor. É? Para quê? O que diz Isaías capítulo 61? O que diz? Alguém sabe? Isaías 60. Põe para mim aí, Medianita, meu amor. Põe, bebê. 61 de Isaías. Coloca para a igreja entender que quando Deus derrama o Espírito do Senhor sobre a nossa vida, não é para a gente ficar sentado. Enquanto o texto vai abrindo, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para proclamar, aleluia, ungiu para pregar ou proclamar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos que estão presos. Outrora quem preso estava era eu, filho da desobediência, filho do Satanás, cheio de demônio no corpo, fui para a igreja, caí na igreja. O pastor falou, você está com o tranca-rua? Eu falei, pastor, eu estou endividado, eu acho que é o tranca-rua mesmo. Estava perdido, irmão, no mundo, preso por Satanás, mas teve um dia que o Espírito do Senhor veio sobre a minha vida. Eu falei, a partir de hoje vai ser diferente. Eu vou me levantar para proclamar liberdade. Desde quando Jesus me chamou, eu estou dizendo, olha, muda de vida, vai para a igreja, Jesus tem obra na sua vida. Ora para mim, pastor, eu vou orar. Você pode conversar comigo, eu posso, porque o meu ministério foi levantado não para ficar no banco parado, mas foi para trabalhar para Jesus. Irmão, começou, olha lá, capítulo 8, quanta gente ele curou. Começou, 8 versos primeiro, curou o leproso. Tem gente que não vai, nada pastor, está fedendo o leproso. A sogra de Pedro, que tem gente que nem de sogra gosta, mas curou a sogra. Apazigou a tempestade, curou o paralítico. O versos de número 9, ele chamou Mateus. 9:18, curou a filha de Jairo, a mulher do fluxo de sangue. Curou 2 cegos. E nós estamos fazendo o que, irmão? Senhor, me dá o dom de profecia, mas não abre a boca para profetizar. Pastor, eu acho que eu tenho um dom da ajuda, mas tu ajuda quem, benção? Quantas pessoas estão precisando de uma visita? Você tem um dom da cura, impõe as mãos. Se envolve com alguma coisa da obra de Deus. Porque crente que não trabalha dá o quê? Irmão, eu sou diferente. Eu me sinto bem quando eu estou trabalhando. Esse negócio de ficar, chega finalzinho de ano, não fica? Dá uma reduzida no movimento, você fica mais light. Eu parei e falei, como as pessoas conseguem viver sem culto? Uns dias sem culto aqui, já estava agoniado, eu estava quase doido, dando cabeçada na parede. Eu falei, meu Deus, o que é isso aqui? Mas tem gente que já virou estilo de vida. Jesus se apresentou, fazendo milagre. O que a gente aprende com isso? Coloca para mim de novo lá, querido. Segundo os milagres na Galileia, qual o ensino? A missão dos 12. Ei, eu tenho uma palavra, levante sua mão, eu quero liberar uma palavra para você. Jesus não te chamou para ficar parado, você tem uma missão a cumprir. Tem um monte de gente leprosa, tem um monte de gente paralítica, tem um monte de gente cega, um monte de gente surda, que está precisando de alguém cheio do Espírito Santo de Deus. E meu amado irmão, vai chegar uma época nas igrejas que a pessoa vai manifestar e vão ligar para o SAMU, vai chegar a ambulância aqui, vai amarrar a pessoa, vai levar lá para a UPA do Santo Eduardo. Mas enquanto tiver um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai abrir a boca e vai falar em nome de Jesus, bate em retirada, porque o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Cadê os ungidos do Senhor aqui nessa noite? Quando você vai para o capítulo de número 9, irmão, não dá para entrar em tudo, eu só estou dando algumas pinceladas aqui. Olha que diz o 9, versos de número 35. É quando Jesus começa esse seu discurso, seu segundo discurso. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e molestias entre o povo, irmão. E Jesus não parou durante esses 3 anos de ministério dele, não parou não, irmão.
Jesus colocava a mão em todo mundo, curava todo mundo. Hoje nós estamos vivendo uma época de alguns pastores que eles chegam, meu amado irmão, chega depois que o culto está começando, ele entra por uma portinha aqui, ó, ele vem, prega, acabou o culto, ele entra, ninguém fala com ele, não tem contato com o pastor, não fala com ninguém. Às vezes vai depender, quem sabe, o tamanho da igreja, mas essa conversa fiada não funciona, porque Jesus tinha um dos maiores ministérios e ele dava atenção para todo mundo. Eu vou na sua casa, Senhor, minha filha está, eu vou lá, eu vou lá também. Jesus era aquele que servia as pessoas, fazendo a obra de Deus. Então, meu amado irmão, Deus te chamou, foi para fazer a obra, não para dar trabalho. O Espírito do Senhor está sobre a tua vida, é para trabalhar. Mas sabe o que dói? Olha o que diz o verso de número 36, quando ele olhou para a multidão, teve grande compaixão dele, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não tem o quê? Não tem pastor. Ovelhas que não tem o quê? Pastor. E quando ele olhou, viu que não tem pastor, capítulo 10, é o segundo discurso de Jesus. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes o quê? Poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Passou a madrugada orando, mas chamou os 12 e falou: ei, tem muita gente perdida, eu estou precisando de gente para trabalhar. A palavra apóstolo significa enviado. Eu estou atrás de gente para enviar. Tem alguém aqui? Eu estou atrás de alguém para enviar. Eu estou atrás de alguém. Porque eu tenho certeza, se a gente parar esse culto agora e for na casa de alguém, tem alguém que vai receber uma palavra nossa, vai chorar, vai se reconciliar. Mas se a gente não for, quem vai? Hoje nós estamos vivendo uma época que as pessoas perderam o foco da sua chamada, do seu ministério. É do capítulo de número 10 em diante que Jesus vai dar instruções aos seus discípulos. E esse segundo discurso acaba no capítulo de número 11, verso 1. Vamos ler. A Bíblia é muito clara, mostrando quando os discursos de Jesus acabam. 10 versos 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar as instruções aos discípulos, partiu dali a ensinar, a pregar nas cidades dele. Ele terminou aquele discurso, mas ele falou: estou indo para outro lugar. Porque não para, o nosso ministério não para. E o que interessa e nos chama a atenção, diga comigo, a hostilidade crescente. Do versos de número 11 e 2 até o 12:50, a gente vai ter uma hostilidade, porque quando você começar a fazer a obra de Deus, se prepara para as lutas que vai ter decorrência dessa obra. Não é fácil, irmão, a gente está na frente de uma obra, não é fácil a gente fazer algo para Deus. Se você não fizer, vão arrumar briga com você. E quando você fizer, vão arrumar briga também? A pergunta é: o que eu faço? Eu brigo fazendo ou não fazendo? E quem são os que reclamam? São os que não fazem. Tem especialistas de igreja. São aqueles que não põem a mão em nada, só encontra defeito. Pastor, prega demais e você não prega nada. É o mesmo grupo, é a mesma liderança, os mesmos louvor. Estacionamento, não cortar o mato, você não corta. Não gostei do som, vai ajudar o sonoplasta. Por que o banheiro está sujo? Passa a Cândida, pega ali e limpa. Ah, não tem ninguém na salinha das crianças, por que você não vai lá e faz o curso para se tornar uma das? As irmãs tirou foto de mim feia, então faz o curso e vai tirar foto de você. É só Cristo, nada presta. Nada presta para você. Vamos fazer evangelho, todo sábado, se fosse domingo eu ia, que você não quer fazer, você é desculpa que não quer fazer a obra de Deus. Ah, pastor, é que eu não tenho dinheiro para estudar, tem de graça na sexta-feira, você não vem. Para que tá feio. Você começa a fazer a obra, irmão, é por isso que eu sempre foquei, eu não gosto de focar no problema, eu foco aonde? É na solução. É na solução. A solução é melhor do que focar no problema, irmão. Começou hostilidade no ministério de Jesus. Jesus falou assim: quando chega hostilidade, eu vou ensinar sobre o reino de Deus. Levante sua mão.
Quando começar a hostilidade, o foco é o quê? Eu tenho que olhar para cima, o reino de Deus está próximo. Jesus falou, começou, Jesus contou 7 parábolas. E o reino dos céus, e o reino dos céus, e o reino dos céus. E a primeira coisa que ele conta para nós, capítulo 13, onde vai começar o segundo discurso de Jesus, capítulo 13. Terceiro discurso, ele vai nos contar 7 parábolas. Quantas parábolas? 7. Semeador, trigo e joio, grão e mostarda, fermento, tesouro escondido, pérola, rede. Primeira parábola, sabe o que ele diz para nós? 75% dos ouvintes é ruim. Terra ruim. Meu Deus, irmão, isso dói, irmão. Oh, 25. Vai lá, 2, 1. Você não pode falar com essa pessoa que está do seu lado, mas dá uma olhada para ela, se ela tem cara de um bom ouvinte. Só olha só, dá uma olhadinha assim. Tem gente que está igual aqueles filhos que o pai fala assim, filho, vai lá no mercado, compra isso para mim. Só pediu para fazer uma coisa, vai lá e compra um fermento de bolo. Chega lá no mercado, ô mãe, o que é para comprar mesmo? Meu Deus do céu. Diga comigo, negligentes para ouvir. O semeador saiu a semear. Beira do caminho, pedregais, nos espinhos. Mas teve uma semente que caiu numa terra boa. Uns produziu 30, outros produziu 60, outros produziu 100. 75% é ouvinte que não vai dar resultado. Uns vão até receber a palavra com alegria. Gostei do culto de quarta-feira. Amei, pastor. Mas é de pouca duração. Caiu no meio caiu no meio dos pedregais. Aí vai vir o sol, vai vir a luta. Eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais saber de Jesus. Tem outros que estão no culto, a palavra nem entrou no coração, porque tá pensando lá na Chiquitita, irmão. Tá pensando lá no Cirilo nem sei onde é o Cirilo. Irmão, tá aqui, mas a palavra nem entrou. O Satanás já pegou e roubou a palavra. Mas tem alguém que está aqui no culto, falou assim, Senhor, eu quero te servir. Eu tenho chamado, Senhor. O Senhor liberou para mim que eu tenho uma obra grande, papai. Mas as coisas do mundo mexem com o meu coração, papai. Quando eu vejo o Zé Vaqueiro cantando, na pisadinha, Senhor, eu não aguento, papai. Quando eu vejo o Mumuzinho cantando, papai, aquele Ferrugem, o Ferrugem, quando ele canta, meu coração, aleluia, o Zeca Pagodinho, não sei o que, os prazeres do mundo ainda está te chamando, né? As coisas do mundo te atraem ainda, né? Esses aí, meu amado irmão, é até uma terra boa, mas o problema é que dentro do coração tem outra semente, é o espinho que está impedindo a semente de dar o resultado. Mas tem um grupo diferente que é terra boa, eles araram a terra, não tem espinho, não tem pedra, e ele está dizendo, eu vou ouvir a tua palavra, vou guardar no meu coração, eu vou praticar, eu vou ser diferente, eu vou largar, eu vou mudar, eu vou me posicionar. 7 parábolas. O reino, o que ele está ensinando? O reino chegou, mas ainda não está plenamente consumado. É como um grão de mostarda, gradualmente ele vai crescendo, não é por força política, mas ele exige uma resposta pessoal. Ele tem um valor, é como uma pérola que você encontra. E ele termina com a parábola da rede. Vai chegar um momento que ele vai separar os peixes bons dos peixes ruins. Juízo final. Essa é a mensagem de Jesus. Diante da hostilidade, ele fala sobre o reino dos céus. Capítulo de número 13. E ele termina esse discurso no verso 53. Vamos ler? Leia comigo, por favor. A gente poderia ficar o ano todo só no Evangelho de Mateus, irmão. Eu estou aqui dando uma resumida para você, tá? E aconteceu que Jesus, concluindo estas, se retirou dali. Eu achei lindo como tinha 5 discursos e os 5 términos. E agora, caminhando para o quarto discurso de Jesus, é interessante que agora é a sombra da cruz. Diga comigo, a sombra da cruz. E qual é o ensino? Diga comigo, a igreja.
E esses ensinos de Jesus, eles vão se dar, diga comigo, no capítulo 18. Passa algumas coisas, mas o foco maior é o capítulo 18. Eu não sei se vocês sabem, mas vou ensinar para vocês que dos evangelhos, o único que cita a palavra igreja é Mateus. 2 vezes a palavra igreja. Por isso que alguns acreditam que ele escreveu o evangelho um pouco mais tardio, mas sempre abaixo do ano 70. Ele utiliza a expressão igreja. E quando você está na sombra da cruz, porque Jesus está dizendo, olha, eu preciso ir cumprir com o meu propósito. Porque assim, Jesus veio para um propósito, sim ou não? Diga comigo, enquanto eu estiver na terra, tá difícil, né, irmão? Eu sei como que é falar. Enquanto eu estiver na terra, eu preciso caminhar para o meu propósito. Ainda que seja o Calvário. Quem caminha para a aprovação, irmão? Mas é ela que vai te levar para o triunfo. É ela que vai te levar para o trono de glória. Tem prova aqui, dá um upload, um upgrade. Ô irmão, a sombra da cruz com o ensino igreja. E eu destaco 3 ensinos do capítulo 18. Primeiro, 18 verso 1 é o 4º discurso que ele vai começar. E ele diz assim, naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo, quem é o maior no reino dos céus? Olha, irmão, isso é uma mentalidade pequena para uma igreja. Porque igreja não é lugar do quê? De disputa. Igreja é lugar de compartilhamento. Igreja é lugar de unidade. E Jesus ensina a ele, falou, colocou uma criança, se vocês não fizerem e se tornarem como um desses pequeninos, de modo algum poderás entrar no reino dos céus. E ele continua falando sobre a disciplina dentro da igreja. Olha que diz o 18 versos 15, ele diz, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ouvir, ganhaste o teu irmão. Ele ensina como que você trata a disciplina na igreja, o 18 versos 15. Alguém ia cometer um problema? A primeira coisa que você tem que fazer, ir na pessoa específica e falar, você e ela. Se ela não te ouve, versos de número 16, ele manda você chamar testemunha. Fui lá falar com a pessoa, não quer me atender, então vou chamar mais 2 e 3 pessoas. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja o quê? Confirmada. Mas ele não quer ouvir, você não quer ouvir as 2 testemunhas. Aí ele falou, dize-o ao quê? Se não escutar, dize-o a... Olha a palavra eclesia, igreja. E se também não escutar a igreja, considera como gentil e publicano. Aí, olha que diz o versos 18. E tudo vos digo que tudo que ligardes na terra, será ligado aonde? E tudo que desligardes na terra, o que ele está dizendo? Que dentro da disciplina, quando uma liderança concorda com ela, tem aprovação aonde? Deus está dando aprovação para a disciplina dentro da igreja. Então, quando alguém está disciplinando, e o que faz ser uma igreja boa, é uma igreja que disciplina aqueles que faltam. E ainda no mesmo texto ainda, ele trabalha no verso de número 21, perdão dentro da igreja. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Quantas? Mas errou de novo, pastor. Meu Deus do céu, tem uns que já está chegando lá, não está não, irmão? Eu me ensino para a igreja, na sombra da cruz, disciplina, perdão. E ele encerra no capítulo de número 18, contando-nos uma história, a parábola do credor incompassivo. E ele falou, se vocês não perdoarem de igualmente coração, vocês também não podem herdar o reino dos céus. Agora no capítulo de número 19, versos 1, ele termina esse discurso, vamos ler de novo? 19 primeiro. Caminhando para o final, indo para o 5º discurso, e encerrando a nossa participação aqui hoje. 19 primeiro, e aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu aos confins da Judéia, além do Jordão. Irmãos, e nós teremos agora, capítulo 24, o último discurso de Jesus.
Esse discurso, aleluia, põe para nós, é o caminho para Jerusalém. Qual o ensino? A escatologia. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Gente, depois de fazer inúmeros milagres, de andar, de convocar pessoas, de curar, de direcionar, dar inúmeros ensinamentos, Jesus está na reta final do seu ministério. Ele morava na Galileia, lá em Nazaré, ele está subindo para Jerusalém. É na subida de Jerusalém que ele vai curar os 2 cegos. E quando ele chega em Jerusalém, ele entra na entrada triunfal, porque ele está vindo sobre um monte, ele subiu por Jericó, chegou no Monte das Oliveiras, ele olhou aquela cidade, e ele foi lá assim, manda buscar o jumentinho. Jesus montou no jumentinho, e ele vai entrando em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja. E quando ele chegou em Jerusalém, e a multidão dizendo, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Os fariseus olhando aquilo disseram, Senhor, pede para os teus discípulos pararem. E Jesus falou, se eles não clamarem, as pedras vão clamar, para que se cumpra a profecia. Quando Jesus entra em Jerusalém, a primeira coisa que ele faz é ir no templo, e ele vê os cambistas vendendo dentro do templo. Ele falou, aqui não é casa de ladrão, aqui não é covis de ladrão, aqui é a casa de oração, é a casa do meu pai. E Jesus expulsou todos os cambistas de dentro do templo. E no capítulo de número 23, ele censura todos os fariseus. Ai de vós, fariseus, ai de vós. E ele começa no capítulo de número 24. Ele entrou dentro do templo. Quando ele sai do templo, ele tinha purificado, ele sai do templo. Os discípulos falam, Senhor, olha essas pedras aqui, olha essa formosura. E ele disse, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E é nesse período que Jesus conta a parábola das virgens, que estão aguardando o noivo, mas o noivo vem e elas estavam dormindo e ficaram para trás. Jesus conta parábolas da vigilância, Jesus conta as parábolas do talento, porque muitas pessoas vão perder a oportunidade. Agora olha bem para mim aqui, crente, que está todo dia dentro da igreja, no culto, no grupo da igreja, que está ouvindo inúmeros ensinamentos de Jesus. Quanto tempo? Sabe quando seu ministério começou? Quando você batizou. Foi lá que começou o seu ministério. Tudo que Jesus já fez, tudo que você já viu, o que você quer mais aguardar agora? Capítulo de número 24 é um ensino de Jesus dizendo, quando essas coisas se cumprirem, quem estiver em Jerusalém, ore para que a sua fuga não aconteça no sábado. Sabe qual é o pior? É você perder a bênção e ficar para trás, depois de ter contato com a igreja, com as coisas de Deus. E quantos que vão ficar simplesmente por uma coisa chamada rebeldia, desobediência, por não seguir o que Deus manda fazer. Mas não para por aí não. Não para por aí. Olha que diz o capítulo de número 26, quando ele termina esse discurso, o fim do último discurso, versos 1. 26 primeiro. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos, bem sabeis que daqui a quantos dias? Daqui 2 dias eu morro. 2 dias antes, ele concluiu um dos sermões mais polêmicos que nós temos até os dias atuais. É sobre a vinda de Jesus, a grande tribulação, o anticristo, o julgamento final, o trono branco, o galardão. Ele fala para os discípulos, ei, eu estou desejoso para fazer a última Páscoa. Quando você vê um homem com um cântaro, fala para ele que eu quero, segue ele, que eu preciso da casa dele, que provavelmente era o pai de João Marcos. Nós vamos fazer a ceia na casa dele. 12 discípulos assentados com ele, andou com ele, ele escolheu todos eles. O Judas tinha um único problema. Ele era ganancioso, então Jesus falou, preciso trabalhar você, eu vou te dar o dinheiro para você trabalhar, porque naquilo que você tem dificuldade eu te trato. Mas ele não conseguiu ser tratado. João, que era chamado filho do trovão, juntamente com seu irmão, era 2 pessoas bravas. Por isso que Jesus chamou filho do trovão, Boanerges. Pedro era perturbado, Pedro. Toda vez que Pedro fala, não está falando nada com nada. Coisa de sanguíneo, né? O que é o sanguíneo? Ele age, ele nem pensa o que está fazendo. Jesus está no meio do mar,
tempestade. Ele falou, quem é, Senhor? Eu falei, tá, sou eu, é tu? Deixa que eu vá contigo. Ele falou, vem, Pedro. Ele nem pensou, já foi. Sanguíneo, irmão. Quando ele viu onde eu estou, o que aconteceu? Começou a afundar, é coisa de sanguíneo. O cara foi arrumar briga com ele, querendo prender Jesus, e pegou a espada, ele ia cortar a cabeça, o cara abaixou, cortou o quê? Cortou a orelha. Aí Jesus falou, não, Pedro, não é assim não. Pegou a orelha e colocou no lugar. Coisa de quê? De sanguíneo. Mas na Páscoa, a última Páscoa, ele pegou a toalha, pegou uma bacia, ele começou a lavar os pés dos discípulos. O Pedro falou, não, meu pé você não lava. Jesus falou, se eu não lavar, se eu não te lavar o pé, você não tem parte comigo. Então Jesus falou, aí o Pedro falou, então me dá um banho todo então. Lava o corpo todo já então. Eu quero entrar limpinho, bonitinho, né? Lavou os pés de todos eles. Falou assim, ó, alguém que está comigo aqui vai me trair. E naquela noite ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei. Esse é meu corpo partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, se esse é o cálice, é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Tenta imaginar a lágrima de Jesus. Eu não vou mais beber e nem comer até que se cumpra no reino dos céus. Mas eu tenho uma palavra para vocês, 26:31, vocês vão se escandalizar. Quando vocês me verem crucificado, não vai ficar ninguém, vocês vão embora, vocês vão me abandonar. E o Pedro falou, Senhor, esse João pode. André, Mateus, vai todo mundo abandonar o Judas. Eu não, Senhor, estou contigo até o final, Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes, você me nega. 23, 26, melhor dizendo. Jesus vai orar com os discípulos num lugar chamado Prensa do Óleo. Eu acho que é isso mesmo. Acho que é 26, 23. Nem sei se é isso aí. Acho que é, coloca aí. E ele começa no capítulo 26. Deixa eu ver se eu encontro aqui, filho. 26. É 26:36. Errei por 10. Ele começou a chorar. E ele orava a Deus. E lágrimas, suor em gotas do quê? De sangue. Os discípulos que ele escolheu, estava todo mundo dormindo. Ele falou, vocês não podem orar 1 hora comigo? Vigiai, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nesse episódio, capítulo 27, o Judas já tinha traído ele, foi e se suicidou, tirou a própria vida. 27:32, crucificaram ele. 9 horas da manhã. Levaram ele para ser crucificado. 9 da manhã, quando foi meio-dia, trevas no meio dos céus. 3 da tarde, ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que você me desamparou? E tendo dito isso, ele disse, Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. E ele morreu. Alguns ficaram aguardando, que ele falou, quantos dias ele ressuscita? 3. Deu 3 dias, alguns discípulos falaram, o homem ali era conversa fiada, vamos embora. 2 discípulos indo no caminho de Emaús, quem apareceu no meio deles? Jesus. Vem para cá, banda, o grupo de louvor. Falou, por que vocês estão assim, com o coração perturbado? Falou, você é estrangeiro aqui? Não lembra de Jesus, um grande pregador aí, fez grandes maravilhas? Ele falou que ia ressuscitar, hoje é o 3º dia, nada. Aí Jesus fingiu que ia passar da casa deles, falou, não, pousar em nossa casa. Quando Jesus partiu o pão, deu graças, os olhos dele se abriu. E quando Jesus foi embora, ele falou assim, era ele. Porque quando ele falava, o nosso coração ardia. Aleluia. E os discípulos preocupados, Maria Madalena vai no sepulcro, e ele diz, avisa os discípulos, e principalmente para Pedro, eu vou encontrar com eles lá na Galileia. E ele chegou,
Mateus 28, 19. E ele disse: ide por todas as nações, ensine eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, batize ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você pode se levantar nessa noite, meu amado irmão? Aleluia. Esse evangelho de Mateus, eu procurei elencar alguns pontos. Ele é muita coisa para a gente adentrar, mas eu tentei pegar algumas histórias, trabalhar esses 5 discursos de Jesus e elencar os pontos mais principais. Mas eu te convido a fazer a leitura do evangelho depois disso. Leia esse evangelho, você que quer começar a leitura da Bíblia, leia esse evangelho, estude ele, aleluia, para que o Senhor fale ao vosso coração enquanto o grupo de louvor vai entoar um cântico ao Senhor aqui nessa noite. Eu quero te convidar a fechar seus olhos, aleluia. Curve sua cabeça para você se conectar com o Senhor. Eu tenho uma boa notícia, Ele ressuscitou.